O que foi que houve aí, hein? Não sei mesmo explicar. Travou aqui e apagou de vez e aí eu só entendi que tinha cancelado. Faz Não, eu parte, tá? não mexi no, não, nem mexi no Eu aparelho. também, em nenhum momento eu tava mexendo, mas ele de repente apagou e disse que tinha sido encerrado. Sim, então voltando aqui, recapitulando. Então, quando eu, né, estou configurando essa minha autoestima, isso vai determinar o meu modo de agir daqui para frente. A minha forma de me ver, tá? E aí envolve também a minha aceitação e a minha forma de me cuidar. E aí imagine que também isso envolve a forma com que eu penso, como o Ednaldo colocou. Quando eu penso que o outro, né, pensa algo sobre mim ou me vê de determinada forma, isso é só um pensamento meu, não exatamente é verdade. Então, a maioria das pessoas que tem autoestima baixa, abalada, tá fragmentada, ou seja lá o termo que você queira usar, na maioria das vezes ele está sendo pressionado por uma crença limitante dele mesmo, desenvolvida por uma série de coisas no seu, nos seus dias passados, que faz ele se sentir muitas vezes inferior, tá? Incapaz, faz ele se sentir muito menos competente para dar, né, as coisas que ele imaginava ser necessário para aquela pessoa, né, o suporte, a atenção, o respeito, a habilidade, o trabalho, dedicar-se de certo modo. E aí isso tende a o quê? Isso tende a piorar a minha relação comigo mesmo, né? Se eu não tenho um caso de amor comigo mesmo, como o Ednaldo bem colocou, naturalmente o meu autocuidado vai ficar, tá, desproporcional, porque eu jamais vou buscar atender às minhas necessidades. Tem pessoas que só se propõem a buscar realmente as suas necessidades quando passa por alguma situação trágica em que ele não tem opção, que ele precisa fazer a todo custo. Aí muitas vezes ele se dedica a buscar todas as suas necessidades. E aí uma das coisas que acontece isso é, por exemplo, imagine um relacionamento que depois de muito tempo termina, tá? Durante o período ali de luto que a pessoa está elaborando aquela perda, ele geralmente fica um pouco sofrido com autoestima baixa. Mas quando ele de repente desperta para aceitar que aquela consequência foi por conta de alguma coisa que ele não pôde evitar e que ele se propõe a construir, se aceitar, se amar novamente e dar sequência na sua vida, esse autocuidado vai funcionar como uma mola propulsora para que ele dê continuidade na sua vida, nos seus projetos. E então o seu autocuidado vai estar cada vez mais refinado, porque naquele momento ele tirou o foco das outras e trouxe para ele, que é o que exatamente o propósito desse nosso momento de hoje. Fazer com que vocês, em muitos momentos, tirem um pouco da visão dos outros, tá? Não totalmente. Tire um pouco da visão que você deposita tanto no outro e coloque em você, tá? Visualiza você, cuide de você, ame você, tá? Faça a manutenção das coisas que você precisa, tá? Vamos lá, Dinaldo, por favor. Uma coisa que eu penso também ser bastante importante de ser assinalada aqui, pontuada, é com Uhum. relação à questão de comparativos que é feito na infância, certo? Entre Sim. valores ou adjetivações que um pai e uma mãe, por assim dizer, começa a fazer de conceituações dos filhos, que se isso não é bem assimilado ainda nessa fase de criança, isso pode se tornar um problema futuro. O que vai acontecer? A mãe fala, o seu irmão faz isso melhor que você. Então, a forma como se fala é uma e a forma como se interpreta é outra.
E aí eu sempre uso como referência, sabe disso, Diógenes, já estudou comigo também, eu uso sempre a referência do Protágoras de Abdera, que é um filósofo pré-socrático, que dizia o seguinte, que nós tendemos a enxergar a realidade mais da forma como queremos do que como de fato ela é. E então nisso o que é que se causa? Distorções cognitivas, que são as crenças, as falsas crenças. E esse talvez seja um dos problemas que acabem trazendo uma disfunção, certo? Um desajuste à questão da própria autoaceitação. Porque quando a pessoa interpreta essa fala externa de uma forma equivocada, e a percepção é totalmente diferente do que se quis colocar, o que vai acontecer é que eu vou entender que o outro é melhor que eu. E aí esse desajuste pode perdurar durante vários meses, anos, e fazer com que a pessoa entre, por exemplo, num processo de depressão ou entrar num quadro de síndromes ansiosas, de transtornos ansiosos. E a coisa é muito séria. Então, o que é que se tem em pauta aqui? Basicamente, eu vou falar isso que eu sempre no meio das nossas salas eu falo. Começou a identificar algo que esteja andando nesse crivo aí, nesse viés, procure ajuda profissional, certo? Porque você não, às vezes você pode não conseguir contornar essa coisa sozinho. E eu sempre digo o seguinte, que qualquer tipo de patologia, de disfunção e de desajuste, ele começa sempre do simples para o complexo. Então a coisa vai começar de uma forma simples, você acha que consegue lidar com aquilo sozinho, não vai tratar, automaticamente aquilo vai se agravar, vai tomar dimensões e proporções que talvez se tornem até irreversíveis. Por quê? Depois que uma doença mental ela se instaura, ela se instala, ela vai ter controle, porém não cura, certo? Então, eu gosto de deixar isso bem frisado nas minhas falas, que é para vocês entenderem que a coisa é muito mais séria do que o que você imagina. Porque a tendência do ser humano é o seguinte: o cara tá lá com um indício de qualquer doença física, ele procura um médico, mas quando ele começa a ter algum tipo de sensação que envolva conceitos na sua vida emocional ou psíquica, ele não procura ajuda. Porque existe uma grande crença, um grande tabu na sociedade que diz que psicólogo é coisa de louco. Psicólogo é coisa de doido. Então eu não devo procurar essa ajuda. E o que, que acontece? O cara agrava toda a situação que está vivendo e talvez isso daí leve anos para ser é, tratado de uma forma coerente. E aí, se você não der sorte de pegar um profissional que consiga trabalhar isso bem, é pior ainda, certo? E aí eu quero retomar então a fala sobre essa questão da autoaceitação, que é de você entender que você não precisa ter o que o outro tem e que você não precisa ser o que o outro é, certo? E nesse período que nós vivemos, nessa era da tecnologia, que é uma era crescente desde o período pós-guerra, basicamente, né, com o que nós chamamos de Guerra Fria, que foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial e havia ameaças constantes entre Estados Unidos e a Rússia e os seus blocos lá de aliados ameaçando, e essa luta seria então a partir daquele momento não mais com armas de fogo, mas sim com armamentos nucleares, e começou a se ter uma crescente dentro da tecnologia da internet, certo? Que é o que nós conhecemos hoje, que cabe na palma da nossa mão e que no atual momento, no atual tempo e na atual década, tem feito com que a maioria das pessoas adoeçam. Grandes centros universitários do mundo inteiro, como Sorbonne, Harvard e outras instituições, elas começam a fazer alguns estudos que dizem que a autoestima das pessoas e a autoaceitação está lá embaixo, porque você abre lá o seu Instagram e o que é que você vai se deparar, no caso das mulheres, por exemplo, com pessoas que estão postando facetas, momentos do seu tempo, né, da sua vida, que é o momento da perfeição. Aí você coloca lá uma mulher com corpo escultural nas Ilhas Maldivas.
ou a outra está pulando de paraquedas. Aí você vê um homem bem vestido, com carro do ano, com grandes mansões, e tudo isso acaba se tornando é, um medidor ou um equiparador entre a sua vida, o que você tem e o que o outro tem. E o que é que isso resulta? Doença, patologia. E aí você começa a querer o que o outro tem e não ser quem você é. Então, a grande sacada, o grande segredo aí da autoaceitação é você ser quem você é. Então, você não precisa ser o que o outro disse que você tem que ser. Por mais que você tenha uma crença, né, que é autoestima, uma avaliação que mostre a você que as suas posses ou a sua forma de viver não é a mesma do outro, você tem que entender que você é a pessoa mais importante que existe, certo? E aí está aparecendo agora o momento coaching, né? De motivação. Mas não, nada contra coaching, certo? Eu só estou falando aqui porque ficou realmente parecido. Aí eu aproveitei para quebrar o gelo e a gente sair dessa seriedade toda. Ah, Você é a pessoa, você tem que ter um caso de amor consigo mesmo. Isso é verdade, isso é sobre o amor que você tem consigo mesmo, isso é sobre a aceitação que você tem de si mesmo. E você saber que se o outro tem posses, que se o outro aparentemente é mais aceito dentro dos parâmetros das mídias sociais, você não precisa ser igual a ele para ter uma vida boa. Você precisa aproveitar o momento. E aí eu utilizo agora nesse momento a expressão latina que é carpe diem, que significa curta o momento, aproveite a vida, porque os botões de rosa que hoje são, amanhã podem não existir. Então você pode ficar querendo se projetar sempre para o amanhã, sempre para o futuro, mas essa história de amor, né, esse amor próprio, essa autoaceitação, é o que você tem hoje, é o que você é hoje, não é o que você será amanhã. O que será amanhã você vai construir, certo? E você vai construir podendo até utilizar referência de outros que vão lhe influenciar. Mas você não precisa ter o que o outro tem para ser feliz. Você não precisa ser o que o outro diz ou o que o outro é para ser feliz. Isso é uma construção pessoal. Digo individual? Não. Porque é impossível de você estar inserido numa sociedade, numa cultura, certo? E dizer que não recebe influência dos outros. Você sempre vai receber influência dos outros. Você foi construído enquanto indivíduo, a sua identidade, a sua persona real foi construída através do outro e sempre será assim na vida. A não ser que você fosse um robô e colocassem um software para você reproduzir comportamentos ou padrões dentro daquilo que se chama os robots, mas você não é um robô. Pelo contrário, a tecnologia tenta imitar isso daqui que nós temos, ó, na caixa intracraniana, que é o nosso cérebro, nosso encéfalo que nos faz diferente de todos os outros seres. Então você é um ser único, você é uma pessoa que é totalmente individualizada, não individualista, certo? São coisas distintas. E sempre vai ser criado no outro, sempre vai ser feito no outro, sempre vai ser projetado no outro, mas você não precisa ser o outro, porque você tem as suas características particulares e pessoais que fazem de você quem você é. E aí, por falar nisso, Diógenes, eu lembrei dessa palavra persona, né, que é a palavra que é utilizada para máscara. O que é que acontece? O indivíduo ele tem que funcionar no meio qual ele está de uma forma múltipla. E isso significa que em dados momentos você vai ser mascarado. Ou seja, você vai ter que utilizar uma máscara social para funcionar bem naquele dado momento. Veja, isso vai mais ou menos um pouco na teoria de Jung também, né? Mas eu não quero ser muito teórico aqui, eu quero ser mais pragmático. E o que eu falo é o seguinte: você vai ter que entender que em determinado momento você vai ter que funcionar de uma forma onde aquele meio social onde você está funciona daquela forma. Então você vai ter que funcionar junto com aquelas pessoas. Porém, você tem que ter uma imagem real de quem você é, porque é isso que você é, e entender, certo? Que as avaliações que você faz de si próprio não devem ser além daquilo que você pode se classificar. Porque às vezes você exige demais da sua própria pessoa
isso acaba lhe adoecendo. Tem que entender que a avaliação, que a crítica que se faz a si mesmo, tem que ser uma crítica que é suficiente para lhe impulsionar para a frente, para o futuro. E aí sabemos que esse futuro ele nunca vai estar desvencilhado do seu passado, porque o futuro, em um momento, ele vai ser passado e vai ser presente. Certo? Filosofei agora. Vai, Diógenes. Vamos lá. E aí eu vou tentar responder aqui a pergunta que a Djalma fez, que é muito importante para todos aqui. Como aumentar a autoestima a ponto de não ser afetado pela não aceitação do outro, tá? E aí eu pergunto aqui a cada um de vocês, enquanto seres humanos, no seu ciclo de vivência, não tem pessoas que você gosta, simpatiza, concorda com a maioria dos comportamentos dele, e assim como tem pessoas que você não concorda tanto, não gosta de alguma forma de falar, de agir, de comportar-se, não tem. Assim como tem aquelas que, do jeito que elas são, natural, sem esforço, sem nenhuma a popular forçação de barra, sem nenhuma artificialidade, do jeito que ela é, você não gosta dela, você não simpatiza com boa parte, sim. Do outro lado, tem pessoas que, do jeito que são, naturalmente, você não concorda, você, né, tem uma certa repulsa pelo tipo de ação dele. Tudo bem. Faz parte. Então, imagine você também se enquadra nesse mesmo quesito. Do jeito que você é, natural, tá? Dentro da sua normalidade de ação, cuidando das suas demandas, dos seus compromissos. Tem pessoas que gostam de você do jeito que você é, tá? Simpatizam com a maioria das coisas que você faz. Assim como tem pessoas que também, às vezes, nem lhe conhecem bem, mas também não simpatizam com o seu modo de ser. E aí eu pergunto, sabendo desse modo natural do ser humano, que é agradar em algumas coisas e desagradar em outras, como um modo universal que todos os seres humanos exercem nesse contexto social, por que às vezes você perde uma noite de sono, ou perde um dia de trabalho, ou fica com, né, com algum tipo de incômodo, pelo fato de alguém não gostar de como você é? Já se imaginou o porquê que é tão frágil e infantil, às vezes, o nosso modo de agir? Infelizmente foi aprendido, alguém nos ensinou a ser assim, não foi uma escolha nossa lá atrás. Talvez seja daqui para frente, mas lá atrás não. Nós nos comportamos, de certo modo, com uma certa infantilidade. E é o quê? Sofrer pelo que o outro pensa. Para mim, para você, pouco importa o que as outras pessoas vão pensar sobre você. Não, Diógenes, mas tem pessoas que ficam falando coisas que eu não sou. Você vai obrigá-lo a pensar diferente? Não, querido. Você sabe quem é você mais do que as outras pessoas. Só que você, por muitos momentos, está deixando de acreditar em você para acreditar no outro. Tá? Entende qual é a lógica da minha colocação? Quando você deixa de acreditar em você para acreditar no outro, imagine que a sua vizinha chega lá na outra vizinha e diz que você passou o final de semana bebendo lá no bar do Zé de Pedro, lá na beira do rio. Mas você não estava lá, você estava em casa dormindo. E aí a pessoa sai enchendo a rua que você estava bebendo lá no bar do Zé de Pedro. Perdoe-me aí o exemplo chulo que eu estou usando aqui. Mas imagine, quanto que você vai, né, perder de tempo tentando justificar coisas para alguém que não tem competência para ter a sua audiência. Quanto mais você deposita tempo, energia e, né, atenção para dar audiência a alguém nesse padrão ou algo desse tipo, tá? Quem está perdendo é você. E aí eu vou usar aqui agora um outro aspecto para concluir o exemplo, para me voltar para o conceito de autoestima novamente. Imagine que existem dois insetos, uma mosca e uma abelha. Por mais que a abelha diga à mosca que é melhor ir para a flor, que lá é saudável, que lá tem um néctar, que lá é vivo, que lá é cheiroso, a mosca talvez possa até em algum momento pousar na flor, mas ela prefere ir para as partes sujas, o lixo, enfim. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque imagine, o carro do lixo passa por você todos os dias e todas as horas. O carro do lixo eu estou usando aqui como exemplo as outras pessoas que se dedicam muitas vezes só a fazer o mal ou a, né, dificultar a sua vida. Quanto mais você dá audiência a essas pessoas, a essas coisas
que só lhe prejudica, mas você perde tempo e saúde. E o que é que eu tenho que fazer, Diógenes? Viva a sua vida. Pouco importa o que o outro vai pensar, falar, né, sobre você. Você precisa chegar num estágio do tipo, você ir passando na rua e alguém, de repente, está lá manobrando o carro, praticamente, né, atrapalha o seu trajeto, o cara sai xingando você e você diz, boa viagem, tomara que você chegue em casa em paz e não atrapalhe mais ninguém na via. É muito melhor do que você dizer, vá para a baixa da égua. Tá entendendo? Então, assim, autoestima é algo que se constrói e precisa de manutenção. Quando você consegue viver com as pessoas, tá? Porque, assim, naturalmente, na própria família, tem pessoas que você concorda com coisas e tem pessoas que você discorda. Natural também. E você precisa entender que, assim, enquanto ser humano, eu preciso aceitar que sou e como sou, falho, tá? Imperfeito, e que também erro. E que também, às vezes, me comporto de forma com que, às vezes, tende a prejudicar o outro. Do mesmo modo, eu passo por isso. Então, por que que eu vou me tornar alguém vingativo? Vou me tornar alguém, né, que é, de certo modo, desleal a mim mesmo? Porque quando eu me proponho a ser vingativo, eu estou retroalimentando um algo que só prejudica o meu ego. Tá? O meu ego às vezes parece estar tão amargurado que eu não consigo ver as minhas qualidades, a minha própria autoestima. Eu estou focando tanto em querer fazer algo para o outro, para dar o troco, para dar o popular, né? O retorno, e eu estou perdendo tempo de olhar para mim mesmo. De repente, né, estudar algo que seja importante, de repente fazer uma faxina lá na minha casa que está precisando, mas eu não estou fazendo isso, eu estou perdendo tempo, né, tentando me vingar de A ou de B por algo que ele fez que me magoou. Se ele te magoou, seja você a diferença, não vá querer que ele mude não, que ninguém muda ninguém, mude você. E ele diz algo que lhe magoa, se você não consegue fazer com que ele entenda que lhe magoou, tá? Diga a você mesmo que, independente de não ter gostado, você é humano, maduro, adulto e inteligente o suficiente para entender que em alguns momentos você também já fez isso com alguém. Entende? Então, autoestima é algo que você vai aprender com o tempo. Tem pessoas que conseguem, de modo mais fácil, conseguir essa evolução. E outras pessoas até precisam de algumas estratégias mais elaboradas para encontrar o caminho para fazer crescer a sua autoestima. Porque em algumas situações, às vezes está tão abalada a sua autoestima que você não consegue encontrar a porta de saída. É como você estar dentro de casa com a porta aberta e você não encontrar a porta. Isso é se perder dentro de você mesmo, com a sua autoestima abalada, porque o outro diz que você não tem autonomia para sair de casa, para acertar a porta. E você fica tão desorientado acreditando nisso que você não consegue se mover ao ponto de achar a porta. Mas quando você pensa, tá, assim como ele erra, eu também erro. Assim como ele não gosta de mim, eu posso não gostar dele ou gostar, ou de repente isso não interferir nada um no outro. Assim como ele pode ter o sucesso fazendo as coisas dele, eu posso ter sucesso fazendo as minhas. Assim como ele tem habilidade para fazer as coisas deles, eu tenho habilidade para fazer as minhas. Tá? Não adianta um advogado querer criticar um motorista, ou um motorista querer criticar o advogado, enquanto um dirige e o outro advoga. Você não consegue ser especialista em duas coisas. Ou você é motorista, ou você é advogado. Então, se você tem a sua ocupação, o seu propósito de vida, seja lá qual for, seja de ser pai de família, seja de ser, né, gari, seja de ser coveiro, seja de ser professor, seja sei lá qual for a sua. Faça do jeito que lhe seja, né, prazeroso. Porque o que faz alguém feliz não é o emprego, nem a profissão. Não, é quando ele se satisfaz com o que faz. Pouco importa o status que ele tem, o salário que ele tem. Tem pessoas que são felizes e realizadas com uma condição de vida, né, razoavelmente baixa do que outros que são, né, têm muitas posses e, na verdade, não são seres humanos. São pessoas que vegetam em cima do ego e de uma condição de status da rede social.
Então, não pense nisso, tá? Não queiram nunca ser ricos. Queira ser feliz. Queira ser, né? Queira ter prazer na vida. Ter prazer na vida é você poder fazer o que gosta com as pessoas que lhe fazem bem. Não importa onde. E nem fazendo determinada função, né? Fazer o que gosta com as pessoas que lhe fazem bem é o que você precisa para viver. Porque todos nós nascemos e vamos morrer em determinado momento. Se nós não curtimos, se nós não aproveitamos, se nós não nos realizamos nesse período de passagem, perdemos tudo. Porque a boa parte do que nós deveríamos dedicarmos a nós e às coisas boas, nós estamos perdendo tempo tentando nos vingar de alguém, tentando interferir na vida de alguém. Não faça isso não perca seu tempo não. Seja inteligente. Tá? Seja inteligente para ver o que você tem de bom, o que é que você tem de, né, de importante. Se não for importante para outra pessoa, seja pelo menos importante para você. Tá? Você não precisa de muitos, você precisa de bons momentos. Tá? Vamos lá, Ednaldo, por favor, para a gente ir encerrando aqui. Eu queria fazer também um acréscimo aqui sobre essa pergunta, Sim, como aumentar a autoestima a ponto de não ser afetado pela não aceitação do outro. E, por incrível que pareça, logo quando nós colocamos a primeira classificação aqui do que é autoestima, e aí eu vou utilizar agora também Henri Vallon, da área da psicologia, ele falava sobre esse conceito de afeto. E aí, quando nós falamos sobre afeto, nós temos logo, pelo senso comum, pelo conhecimento comum, nós pensamos logo, fazemos uma relação entre afeto com emoção, com algo emocional, com alguma coisa de cunho sentimental. Quando na realidade o afeto, ele fala sobre afetar o outro. Isso pode ser positivamente ou negativamente. E é justamente esse o conceito da autoestima. A autoestima é uma avaliação que o sujeito faz de si, certo? Mas esta conceituação de si, essa avaliação de si, não passa somente pelo seu crivo, passa também pelo crivo do outro. E aí nós temos, então, dois problemas gerados quando se não consegue se adequar a isso que você pensa que o outro pensa sobre você, certo? Não está parecendo ser bem redundante aqui a coisa, mas é isso mesmo. pensar no E porquê como está você pensando. se Pois é, você pensa sobre você mesmo, sobre o que você tem, sobre o que você é, e se preocupa com o que o outro pensa sobre você. E às vezes o outro não está nem pensando nada sobre você. Mas você tem um pensamento disfuncional e acaba categorizando o outro como o seu déspota, como aquele que está indo contra você e que acha que você não funciona, que você não presta para nada, que você não vale a pena. Só que aí eu digo o seguinte, que muito mais do que o que o outro pensa a seu respeito, vale aquilo que você pensa sobre si mesmo. E aí, na sua avaliação, na crença que você tem sobre você mesmo, você tem que se aceitar como é. Então, esse é o segredo. Os conceitos entre autoimagem, como nós colocamos, né? Autoconhecimento, autoestima, eles caminham muito junto e às vezes fica até difícil de você conseguir fazer uma separação. E aí eu estou usando muito essa questão de você fazer uma avaliação ou ter uma crença sobre como você é, sobre o sujeito que você é, como sendo autoestima. Porque é justamente isso que acontece. Você pensa assim, ora, o outro tem isso, e eu acho que eu não posso ter. Veja, isso é uma crença que pode se tornar duradoura ou pode ser desconstruída por você mesmo. Quando é desconstruída? Quando você diz assim, não, eu não tenho isso, mas eu posso alcançar isso. Ou também, eu não sou da mesma forma como o fulano é, mas eu quero ter isso que ele tem para mim, porque como eu disse, não existe nenhum processo de construção histórico-social e de construção do sujeito identitário, não existe ninguém que seja construído, que seja forjado, se não for pela influência de um outro. E isso não significa, claro, não está diretamente lhe tornando um dependente da opinião ou daquilo que o outro dita para você. Você se constrói no outro, mas você se torna autônomo. E quando você se torna autônomo, e aí essa autonomia não é uma autonomia lhe descentralizando e lhe tirando da vivência com os outros, certo? Da relação interpessoal,
significa que nessa relação intrapessoal, que é uma relação sua com você mesmo, você tem que olhar para todas as suas características, para todos os seus adjetivos e saber o seguinte, que você tem ganhos e perdas, que você tem acertos e erros, que você vai conquistar, mas você vai perder em algum momento também. Porque é assim que funciona a vida. Que fulano lá conseguiu conquistar uma coisa, mas talvez a configuração no âmbito familiar dele permitia que ele tivesse uma qualidade de vida financeira e econômica melhor que a sua, porque os pais dele eram empresários, eram do ramo econômico. Então, você vai conseguir construir, mas você não vai ter a mesma coisa que ele, porque ele tem um histórico de vida, tem um acervo de comportamentos, tem um acervo de acontecimentos que são particularidades daquele indivíduo. E quando você começa a se dar conta disso e dizer, epa, a minha história de vida, ela é única. É um exemplo que o Diógenes lançou na semana passada. Ele disse assim, que nós, eu e ele, né, no caso, estudamos na mesma faculdade, nos formamos na mesma turma, no mesmo ano, porém, hoje, dentro do campo de atuação da psicologia, nós seguimos caminhos diferentes. E a parte que é coadunada e que há um entrelaçamento é quando a gente vem para aqui para falar para vocês. Porém, a gente segue caminhos diferentes. Eu sou da área da psicologia jurídica. Eu faço pós-graduação em neuropsicologia, tem outro campo que é bem diferente do que o Diógenes atua hoje, que está mais na psicologia clínica e na psicologia no campo educacional. Então, vejam, são situações diferentes, porém, eu não quero ser o Diógenes, nem ele quer ser eu. Aí, voltando para essa questão da pergunta que é feita, né? Como é que eu posso aumentar a autoestima sem ser afetado pela não aceitação do outro? A não aceitação do outro sempre não, né? Pode lhe afetar. Entendendo o conceito que eu falei de afeto em Henri Vallon. Pode lhe afetar. Porém, essa não aceitação do outro não significa que você não pode ter a sua autoestima elevada por conta do outro. É simplesmente você ignorar, se for necessário ignorar, o que o outro apontou lá para você, ou não aceitou, ou lhe discriminou, ou torceu o rosto para fazer você se sentir mal, ou falou mal de você, vai lhe afetar. Mas esse afetar pode gerar algo bom ou ruim. É o que nós chamamos também de a positividade do caos. No caos, naquilo que é ruim, pode nascer algo bom. Mas esse algo bom vai depender da construção que você tem internalizado de como assimilar as situações que acontecem ao seu entorno. Você pode assimilar as situações de forma que lhe arrastam para baixo, ou você pode utilizar essa situação como algo que está forjando o seu caráter e fazendo com que você psiquicamente se torne mais forte. Então, a coisa é mais ou menos por aí. E essa imagem que você tem de você, mesmo passando pelo crivo do outro em alguns momentos, é o mais importante. Se conhecer, e aí quando eu falo em autoconhecimento, eu estou falando também assim, procure um psicólogo, faça psicoterapia, isso vai ajudar você a ter um conhecimento de quem você é de fato. Porque às vezes você não enxerga suas potencialidades. E esse é um problema, porque se você não enxerga suas potencialidades, o que é que vai acontecer? Você vai fazer uma avaliação negativa de si mesmo. E quando se faz uma avaliação negativa de si mesmo, se você é uma pessoa que não se aceita como é, o que é que vai acontecer? Vai adoecer. Certo? Então, essa é a fala que eu quero deixar para vocês. Pelo menos quanto a mim, eu já me dou por satisfeito no que nós tratamos aqui hoje. Poderíamos falar mais coisas, mas eu acho que já falamos o necessário, né, para o momento, Diógenes. Muito bem. E eu vou fazer aqui um breve pronunciamento para encerrar também, de determinada forma. Em que momento, tá, de repente, algum de vocês aí que estão nos assistindo ou que vão assistir depois, em que momento é necessário que alguém procure essa ajuda psicológica, por exemplo, para uma, né, autoavaliação, para um autoconhecimento? E aí você tem que tirar como base, por exemplo, quando esse modo de existir que você tem lhe incomodar, quando lhe incapacitar. Quando você visualizar aquele ser humano
que só compra uma roupa se alguém aprovar, quando você visualizar aquele ser humano que só vai, né, num determinado local, se alguém aprovar, se alguém for junto, que ela não tem condições de ir sozinha, porque ela não se sente confiante para isso, porque ela não se sente capaz de escolher a cor da roupa, do batom, do corte de cabelo, do calçado, enfim. Isso é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de autoestima. Ela precisa da confirmação do outro. Tá? É comum nós, no nosso dia a dia, pedirmos opiniões de umas pessoas, tá? Do nosso ciclo de convivência. Mas isso não é um requisito obrigatório. Se eu não tiver a pessoa, eu posso comprar e vou escolher e pouco importa o que o outro for achar. Tá? É natural. Mas quando isso for um requisito obrigatório, que você não consegue ser feliz numa festa se você sair de casa com roupa e ninguém não curtir nem comentar, tá? Isso é um caso que precisa de acompanhamento psicológico e não é muito difícil de você conseguir essa evolução. Quando você busca que o profissional tenha, né, o domínio desse tipo de dificuldade, ele vai te ajudar e em pouco tempo você consegue estar em um outro contexto, olhando para si mesmo. É como se você fosse um texto, tá, uma escrita, e você não conseguisse ler o conteúdo que tem em você mesmo. E aí, a partir de um momento de psicoterapia, você consegue identificar o que está escrito, você consegue interpretar quem realmente é você, os pontos fracos, os pontos fortes, o que pode melhorar. E, naturalmente, esse é o modo com que você existe. Aceite, tá? Se ame, se cuide, se valorize e viva para você. Os outros vão usufruir do que você é. Se você não viver para você, você não vai existir para ninguém, tá? E aí, eu deixo aqui o meu breve recado, e só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para encerrar, do que acontecia comigo há alguns anos. Eu atualmente moro no interior do estado, mas há alguns anos eu morava na capital. E algumas pessoas já me conhecem, eu tenho né, um histórico cultural muito forte aí na área das vaquejadas, das festas de gado, da roça, essas coisas. E aí muitas vezes na capital eu andava com os trajes, tá? Tipo, as vestimentas que eu usava no mesmo ambiente aqui com os meus colegas. E muitas pessoas estranhavam, né? Olhavam com a cara torta e às vezes até ficavam criticando, né? Mas assim, isso em nenhum momento nunca me prejudicou, nem interferiu. Por quê? Porque aquilo eu usava para mim, não era para os outros. Tá? Aquela condição de vestir e comportar-se não era para os outros, era para mim. Eu gostava, eu gosto, eu me visto assim, me sinto bem nesse ambiente. E pouco importa o que as outras pessoas vão pensar sobre mim. As pessoas que pensam, que me julgam, que me condenam, que me criticam, é porque naturalmente não conhecem a história da minha vida. Eu não posso ver alguém ali com, né, uma tatuagem, por exemplo, e eu dizer que ele é um bandido. Não, eu não posso dizer. Se ele gosta daquilo, se ele se sente bem, se na cultura dele é aceita, se na condição que ele vive não prejudica, excelente. Isso não quer dizer que ele não seja uma boa pessoa. Se coisas bonitas e formais fosse critério para boas pessoas e boa vivência, nós não víamos pessoas vestidas de paletó, roubando ou maltratando pessoas em nome de algo que é tão grandioso, por exemplo, Deus. Tá? E por isso eu encerro a minha fala de hoje. Muito obrigado, muito boa noite. Foi, né, muito bom estar com vocês. Espero nos encontrarmos nas próximas semanas. E aí, quem tiver alguma sugestão de tema para a gente falar semana que vem, fique à vontade, opine, dê exemplos. E a gente vai aperfeiçoando aqui. E sintam-se todos abraçados e valorizem-se. Vivam para vocês, andem para frente, sejam positivos, porque defeitos todos têm e fatos positivos também, todos nós temos. Beleza? Grande abraço, boa noite. Até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.